Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de Josué, no capítulo 11. O meu título, A Vitória sobre os Reis do Norte. A partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagens a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sihon e Aksave, e aos reis do norte que viviam nas montanhas na Arabá, ao sul de Quinerete, na Zefelá e em Nafote-dor, a oeste, aos cananeus, ao leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus, aos jebuseus das montanhas, aos heveus, do sopé do Hermon, na região de Mispa, saíram com todas as suas tropas um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. Aqui nós temos vários reinos, vários reis, vários povos com seus exércitos que se uniram com um propósito: derrotar Israel. E esse ajuntamento de exércitos, de homens de guerras bem armados, a palavra de Deus diz que eram tão numerosos como a areia da praia. Muito numerosos, bem fortificado. Certamente dá aquela, mesmo vindo todas as vitórias que o povo já havia alcançado, mas pode vir aquela insegurança, pode bater aquele medo, aquele receio. E no versículo 6, o Senhor diz a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Outra vez nós temos a palavra aqui, o Senhor disse. E nós devemos dizer: fala, Senhor, porque o que Ele fala acontece, é certo. E Ele fala: não tenha medo, porque amanhã eu vou entregá-los todos nas mãos de Israel. O Senhor está dizendo: a guerra é minha, a você cabe obedecer. A ordem era para que eles cortassem os tendões das patas dos cavalos. Eram cavalos de guerra, era uma arma importante para a vitória do inimigo e os seus carros. Mas eu quero falar algo para o nosso entendimento, que é sobre quando o povo se ajunta. A força quando o povo se ajunta, quando as pessoas se ajuntam, quando o povo de Deus se ajunta, se reúne com o mesmo propósito. Aqui a intenção era má, não era somente contra Israel, mas era contra o Deus de Israel, que já vinha sendo conhecido pelo sobrenatural, pelo seu poder, pelos seus feitos. Os nossos inimigos não são inimigos nossos somente, são inimigos daquele que nos chamou, que nos separou e que tem cuidado de nós. E esse inimigo, ele sabe
quem é o nosso Deus. E a afronta principal do nosso inimigo é contra o nosso Deus. Por isso, as batalhas não são nossas simplesmente, elas são do Deus Todo-Poderoso. E aqui eles se juntam contra o povo de Israel, contra o Deus Todo-Poderoso. Nós temos outras situações, como a da Torre de Babel, não era uma guerra propriamente dita, mas eles se juntaram e afrontaram ao Deus Todo-Poderoso, porque isso não foi o que Deus havia mandado para eles, e a intenção deles era ser independentes, eram alcançar e se proteger por sua conta. Então foi uma outra ocasião em que se juntaram para o mal, para afrontar a Deus. E nós sabemos o quanto há poder quando nos juntamos. Há poder para o mal também. Se fortalece. Grandes estragos são feitos quando as pessoas se reúnem, sejam quadrilhas, sejam governos. Há poder quando se reúne, nós sabemos disso e temos visto isso no próprio país, no próprio Brasil. Em Tiago 5,16 diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Em Mateus 18,18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que ligardes na terra será desligado nos céus. Quando nós nos unimos como o corpo de Cristo, como justos, para adorar, para louvar, como uma congregação num só propósito de fé, há poder, há milagres quando nós unimos neste propósito. Há milagres e o sobrenatural se manifesta quando nos unimos num só propósito para interceder. Interceder pelo Brasil, interceder pelos governantes, interceder por algum país que está passando por alguma crise, por situações terríveis. Quando nós nos unimos para interceder, há poder. São vários justos intercedendo, são vários justos se unindo num só propósito, ligando aqui na terra e sendo ligado também nos céus. E a gente percebe nessas guerras muita violência. E a gente lendo todo o capítulo, todo o povo sendo destruído, dá uma indagação assim, por quê? Não é? Por que tinha que ser assim? Por que tem que ser assim? No verso 19 tem uma resposta. Com exceção dos heveus que viviam em Gibeon, aquelas pessoas que fizeram aliança, nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todos conquistou em combate, pois foi o próprio Senhor quem lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que eles destruíssem totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Quando nós vemos essa expressão, Deus endureceu o coração, nós podemos ter certeza de algo. Deus não é injusto. Ele não tem prediletos para salvar. Quando temos essa expressão, Deus endureceu o coração, é porque Deus já conhece que os corações, como foi de Faraó, como nós vemos em toda a Bíblia Sagrada situações, como nós vemos desse povo aqui, inimigo do povo de Deus, inimigo do povo do próprio Deus, pessoas já com o coração não
disposto a ceder, não disposto a se humilhar, a ser redimido. Esses corações que Deus já sabe que não vai ceder, que não vai se arrepender, que não vai mudar, ele cita aqui para nós. Deus endurece aquele coração. Ele permite que aquele coração fique da maneira com que ele quer ficar, para que eles se tornassem mesmo inimigos de Israel e que tivessem o que mereciam, porque era povo de coração duro, que não se redimia. Então, quando nós vemos essa expressão, a gente precisa pensar sobre isso. E aqui diz: nenhum desses povos fizeram aliança com Israel, a não ser a cidade, o povo de Gibeon. O que nós entendemos? Será que se viessem com uma bandeira branca e querendo fazer paz, e querendo ter paz, e querendo que tivessem misericórdia deles, será que eles não seria diferente a situação de muitos desses aqui? O que nós vemos são povos idólatras que praticavam todo tipo de perversidade, inclusive eles sacrificavam filhos aos deuses. Era um povo de coração endurecido, mesmo antes de Israel chegar naquela cidade. E o último versículo diz assim: foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as tribos. E a terra teve descanso de guerra. E a terra teve descanso de guerra. E o povo de Israel descansou da guerra. Lindo essa palavra. Porque depois de toda essa guerra, esses últimos capítulos, derrotas do inimigo, muita luta, muito suor, muito sangue sendo derramado, o intervir do Senhor, o sol ali estagnado para que o dia fosse mais longo e o povo pudesse guerrear. Muito cansaço, muito muito envolvimento, tanto físico quanto emocional nessa guerra. Mas chega o fim. A palavra que eu gosto muito de usar, vai passar. Com a vitória vem também aquele refrigério, vem também o descanso. Salmo 37:7 diz: descansa no Senhor, espera nele. Apocalipse 21:4, lindo, maravilhoso. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Já as primeiras coisas passaram. Aqui já está falando do nosso tempo na eternidade, onde a promessa de Deus para as nossas vidas é não mais sofrimento, não mais lutas, não mais choro, não mais injustiça, não mais morte, não mais doenças, e a gente não somente sofrer, mas ver tanta dor, ver tanto sofrimento. Nós temos nossa esperança de um descanso eterno e ele vai chegar, porque a palavra de Deus é que diz. É a palavra do Senhor que diz, não é outro que diz, é a palavra do Senhor. E não posso deixar de citar Mateus 11, 28, 29 e 30, que diz: venham a mim,
Todos que estão cansados e sobrecarregados, que estão guerreando com filhos nas drogas, guerreando pelo casamento, guerreando no trabalho para manter o seu emprego, para prosperar, guerreando contra doenças, contra injustiças. Vinde a mim, diz Jesus, venham. Vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados. Jesus não está negando o cansaço, Jesus não está negando a guerra. Venham e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Interessante esse versículo, esses versículos, porque como eu disse, Jesus não está negando que eu não tenha razão para estar cansado, que a minha guerra está difícil, mas ele está dizendo, vinde a mim e tomai de mim o meu jugo, porque ele é leve, ele não machuca. Tomai sobre vós o meu fardo, porque ele não é pesado. Jesus está dizendo, eu troco com você, me dá o seu fardo, o seu jugo, e tome para você o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Amém? Fica essa palavra para nossa meditação, em nome de Jesus.